Todos sabemos que existem inúmeras histórias em hotéis. Os hotéis podem ser assombrados ou podem conter histórias em que talvez a lógica não explique, talvez esteja além da racionalidade. Hoje conheceremos 4 histórias sobre hotéis. 4 histórias perturbadoras que com certeza irão tirar o seu sono. Não esqueça de deixar nos comentários alguma história um tanto quanto peculiar. Então, vamos ao vídeo. O hóspede do quarto 407. Essa é uma história real, contada por alguém que trabalhou por anos no turno da madrugada. O horário onde tudo que é paranormal ganha coragem. Eu era recepcionista noturno em um hotel pequeno, no litoral. As pessoas acham que trabalhar em hotel é tranquilo, até você passar a madrugada inteira escutando barulho vindo da porta, passos no corredor e vozes que não deveriam existir. Era pouco depois das 2 da manhã quando o telefone tocou. Tem alguém andando no corredor. A mulher do quarto 302 parecia nervosa. Olhei para as câmeras de segurança imediatamente. E o corredor estava completamente vazio. Nem sombra, nem ruído, nada. 5 minutos depois, o telefone tocou outra vez. Mas dessa vez, o display mostrava quarto 407, ligação interna. Meu estômago afundou. O 407 estava vazio, trancado, sem hóspedes. Ninguém fez check-in naquela noite. Mesmo assim, eu atendi. No segundo em que coloquei o telefone no ouvido, ouvi uma respiração, mas era uma respiração muito próxima, como se alguém tivesse encostado no aparelho. Eu disse: "Alô, quem está falando?" Então uma voz baixa, completamente deformada, disse: "Por que você abriu a porta?" Meu sangue gelou. Olhei o sistema, ninguém abriu aquele quarto. Corri para as câmeras e juro que vi. A porta do 407 estava entreaberta, oscilando devagar, como se alguém tivesse acabado de entrar. Aquela parte do corredor parecia mais escura do que o normal, como se a luz tivesse sido sugada. No instante em que vi aquela porta entreaberta, senti uma pressão estranha no ar, como se o corredor tivesse ficado mais pesado, tenso. Às vezes, em hotel, você percebe quando tem alguém ali, mesmo sem ver ninguém. É como se o corredor de hotel segurasse o ar, esperando. Respirei fundo, aproximei o zoom da câmera e algo me fez recuar da tela. A porta do 407 não estava apenas entreaberta. Ela tremia, como se alguém atrás dela estivesse respirando forte, encostado, empurrando a porta, bem devagar. O telefone tocou novamente, mas agora não mostrou nenhum número. Chamou como se fosse uma linha morta. Atendi. Do outro lado, só vi um barulho seco, ritmado. Parecia alguém batendo a unha no microfone, intervalos perfeitos. Depois, a mesma voz sussurrou, mas dessa vez ficou mais claro, como se tivesse colada no meu ouvido. Você deixou ele sair.
Soltei o telefone na mesma hora. Meu coração estava disparado. Voltei para a câmera e percebi algo que não vi antes. Uma sombra achatada no chão, esticada fora do quarto, como se alguém estivesse parado dentro do 407. Mas só a sombra tivesse saído. Aquela coisa parecia se mover, como se estivesse testando o limite da porta. Eu sei, eu deveria ter chamado alguém, deveria ter acordado segurança, mas não consegui. Me aproximei da tela tentando entender o que era aquilo, até que a sombra simplesmente recuou. E a porta do quarto 407 começou a fechar devagar, muito devagar. Como se uma mão invisível tivesse empurrando. Quase fechou totalmente. Quase. E então, no último segundo, uma mão apareceu. Uma mão pequena, pálida, com dedos finos, segurando a borda da porta por dentro, antes de puxá-la de volta para o breu. Eu recuei da tela como se alguém tivesse me empurrado. A mão desapareceu num movimento rápido. A porta bateu. Tudo ficou em silêncio. No dia seguinte, chegamos mais cedo para rever as câmeras. Eu mal tinha dormido. Fomos direto ao computador e puxamos as gravações. E então, foi aí que tudo ficou pior. As imagens não mostravam nenhuma porta abrindo, nenhuma sombra, nenhuma mão. Mas havia algo mais perturbador. Toda vez que eu olhava para o monitor naquela noite, meu reflexo aparecia atrás de mim na câmera da recepção. E no vídeo gravado, meu reflexo não aparece em nenhum momento. Como se eu estivesse sozinho na sala, mas alguém estivesse em pé, bem atrás de mim, o tempo todo. Recuamos o vídeo até o momento da ligação. E quando aumentamos o volume, a voz que sussurrou "Por que você abriu a porta?" não era uma voz masculina. Não era uma voz feminina. É a mesma respiração que acompanhava meu reflexo inexistente. Como se aquilo não estivesse no quarto 407, mas sim atrás de mim a noite inteira. O hotel até hoje mantém o quarto 407 fechado. Não por manutenção, como dizem, mas porque ninguém conseguiu explicar aquela última imagem da câmera. Uma silhueta escura atravessando o corredor, entrando no 407 e saindo dele antes mesmo que eu chegasse para trabalhar naquela noite. Como se estivesse me esperando. História 2. A mulher do espelho do 7º andar. Essa história veio de um homem que até hoje se recusa a entrar em qualquer quarto que tenha espelhos grandes. Ele passou pelas 2 noites do 7º andar de um hotel antigo e diz que essas 2 noites foram o suficiente para mudar a forma como ele enxerga reflexos, literalmente. Na primeira noite, ele chegou cansado depois de uma viagem longa, entrou no quarto, jogou a mochila na cama e percebeu algo estranho de imediato. O ar parecia denso, pesado, não frio, pesado, como se o ambiente estivesse segurando o fôlego. Ele ignorou aquilo e foi tomar um banho. Assim que acendeu a luz do banheiro para escovar os dentes, ouviu passos lentos dentro do banheiro. Ele ficou parado, sem respirar,
tentando entender aquela situação. Os passos pararam exatamente atrás dele. Então, ele se virou. Nada. O banheiro estava vazio. Mas o espelho tinha uma marca no centro, como se alguém tivesse pressionado o rosto ali. Ele limpou, fingiu que era impressão, trancou a porta do banheiro e foi dormir. Mas às 3h17 da manhã, ele acordou com um som que fez o coração dele parar. O barulho do espelho estremecendo, como se algo do outro lado tivesse empurrado o vidro para fora. Na segunda noite, no dia seguinte, ele tentou ignorar, pediu para trocar de quarto, mas o hotel estava lotado. À noite, ele voltou ao banheiro e percebeu uma coisa que deixou a garganta seca. O reflexo estava diferente. O banheiro real estava completamente iluminado, mas no espelho, a luz era fraca, quase apagada, como se o espelho mostrasse o ambiente em outro momento. Ele chegou mais perto, tentando entender, e foi então que viu. Primeiro como uma sombra, depois como uma silhueta, e então, claramente, uma mulher, parada atrás dele no reflexo, muito magra, com roupas antigas como se fosse da década passada. A cabeça inclinada, como se estivesse tentando ver seu rosto pelo reflexo. Ele virou imediatamente. Nada. Atrás dele não havia absolutamente nada. Mas quando olhou de volta para o espelho, ela estava mais próxima. O rosto dela estava distorcido, como se o vidro tivesse derretido ao redor das feições. Então a luz acabou, e o banheiro mergulhou numa escuridão total. E no escuro, os passos voltaram. Dessa vez, vindo do espelho, como se ela estivesse tentando atravessá-lo. Ele correu, saiu do quarto e passou o resto da noite sentado no saguão do hotel. A investigação e o espelho que respirava. Na manhã seguinte, ele contou tudo à recepção. Um funcionário mais velho subiu para averiguar. Quando abriu a porta do banheiro, ficou imóvel por alguns segundos. Ele descreveu a sensação como... Sim, parece que tinha alguém escondido atrás do espelho. Você sente a presença, mas não vê. Ele tocou o vidro e o espelho moveu lentamente para frente, como se tivesse solto ou como se algo tivesse empurrado por trás. Mas o pior ainda está por vir. Horas depois, quando o hóspede já estava no saguão tentando trocar de hotel, a camareira desceu, pálida. O senhor precisa ver isso, ela disse. O banheiro estava todo embaçado, mesmo com o chuveiro desligado o dia todo, e no centro do espelho escrito com um dedo muito fino, quase que infantil: volte. E logo abaixo: eu ainda estou aqui. A escrita não aparecia no reflexo. No reflexo, o espelho estava limpo, mas ao olhar diretamente para o vidro, as palavras estavam lá. Como se o espelho estivesse mostrando duas realidades diferentes ao mesmo tempo. A gerente fechou o andar inteiro poucos dias depois.
Mas os seguranças do turno da madrugada contam que às vezes as câmeras pegam movimentação no 7º andar. Sombras passando pelo corredor, reflexos que aparecem na janela sem ninguém em frente a elas. E o mais estranho, o espelho do saguão no térreo fica embaçado sozinho por volta de 3 da manhã e sempre no mesmo ponto, como se alguém, mesmo que longe daquele andar, ainda estivesse tentando aparecer. Bem, caminhamos para a história 3. A casa que sussurra meu nome. A primeira coisa que senti quando desci do carro não foi o vento, nem o frio, nem o silêncio. Foi a casa. Não dá para explicar. Alguma coisa naquele lugar olhava para mim como se reconhecesse, como se estivesse esperando. Era uma casa antiga, madeira podre em tons escuros, janelas cheias de arranhões e um telhado que parecia ter sido mastigado pela própria noite. Um cheiro de terra molhada, ferrugem e alguma coisa doce. Doce demais. Enjoativa, como fruta podre, vinda da varanda. E por algum motivo parecia fresco, como se tivesse acabado de acontecer. O dono da propriedade me recebeu com um olhar cansado, desesperado. Ele não disse boa noite. Ele não disse entra. Ele só disse: ela voltou ontem. Bateu na porta de novo. Ela? Ninguém tinha me contado sobre ela. Eu segui para dentro e o ar mudou como se eu tivesse entrado num aquário cheio de poeira. A madeira rangia sob meus pés, mas não aquele rangido comum. Era algo ritmado, lento, quase que um choro abafado. Não havia vento, não havia brisa, mas ainda assim, cortinas que não deveriam se mover tremiam, como se algum peito invisível respirasse atrás delas. No corredor, o cheiro se intensificou. Não era apenas uma fruta doce e podre. Tinha outro aroma agora. Um perfume antigo, de flores secas. Aquele cheiro que lembra a guarda-roupa de avó, só que misturado a mofo e abandono. Eu parei, porque ouvi um único toque, vindo da porta dos fundos, seco e pesado, como se alguém tivesse batido com a ponta do osso nos dedos. O homem engoliu seco, encarando o chão. É sempre assim, ele murmurou. Ela só bate uma vez. Sempre uma vez. Eu respirei fundo e avancei. Senti a temperatura cair e meus dentes começaram a bater. Não era psicológico. Era como se um freezer tivesse sido aberto na minha espinha. Cheguei à porta e vi as marcas. 4 arranhões, longos, profundos, quase arrancando a tinta da madeira. Mas não eram arranhões de unhas humanas. Eram tortos e irregulares, como se a mão que fez aquilo tivesse quebrada ou dobrada do jeito errado. Eu aproximei a lanterna. A luz tremia, não porque eu tremia, mas porque alguma coisa parecia vibrar na madeira. E aí a marca sangrou. Não era tinta, não era ferrugem, era fresco. Eu dei um passo para trás, sentindo um cheiro metálico subir.
Sangue quente, recém-tirado, misturado com aquele perfume doce que entrava pelo nariz e arranhava a garganta. Foi quando o corredor escureceu sozinho, como se a casa tivesse piscado. E no fim do corredor, bem na junção entre o escuro e a lanterna, algo girou o rosto. Não caminhou, não apareceu, não avançou. Só virou o rosto na minha direção, devagar, como se já estivesse ali o tempo todo, me observando, me encarando. O queixo deslocado, os olhos fundos, o pescoço torto, como se tivesse sido quebrado anos atrás. Um corpo parado, imerso na escuridão, como se ela fosse água. E então ouvi: "Você demorou." A voz parecia sair de dentro das paredes, como se a casa inteira falasse junto com ela. O homem atrás de mim desabou em joelhos, soluçando. Eu ainda estava imóvel, sem acreditar em tudo aquilo que estava acontecendo. Porque ela deu um passo e o chão rangiu, não como madeira, mas como ossos esmagados. A lanterna piscou. O corredor tremeu. O cheiro ficou tão forte que ardeu em meus olhos. E ela sussurrou de novo, agora bem perto do meu ouvido, sem ter se movido até mim: "Abre a porta. Eu preciso entrar." A porta atrás de mim bateu sozinha. E a casa inteira respirou. Se você já passou por alguma história parecida com essas, ou conhece alguém que já passou, cuidado. Talvez isso seja um sinal. Talvez não seja só fruto da sua imaginação. Se você tem alguma história um tanto quanto incomum, não perca a oportunidade de deixar essa história nos comentários. Quem sabe a sua história não vira um vídeo. Então não se esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.